Ontem o presidente Lula se reuniu com ela. A expectativa é que ela poderia ser demitida para a entrada do deputado André Fufuca, do PP do Maranhão, do Centrão. E essa provável troca desagradou muitos atletas que foram nas redes sociais protestarem, porque a Ana Moser é uma escolha pessoal do Lula. Ela não estava nem filiada a nenhum partido. Mas agora o Ministério do Esporte virou um foco gigantesco, porque pode ser turbinado com a taxação das apostas esportivas. E aí virou, Demétrio, muito bom dia para você, quase que uma moeda de troca, né? Bom dia, Domi. É mais ou menos por aí. Na verdade, o Ministério do Esporte, ao longo da história, ele só teve um ministro vindo do esporte antes da Ana Moser, foi o Pelé, que foi o primeiro ministro do esporte. Foi ministro do esporte de 95 a 99, até o final do primeiro mandato do FHC. Depois disso, o Ministério do Esporte sempre foi moeda de troca. Na verdade, moeda de troca é um termo até forte, porque no governo Lula e Dilma, estava na mão do PCdoB, que era um partido que fazia parte da base do governo de forma ideológica, né? Não estava lá, não fazia parte do governo porque tinha um ministério. Ele tinha um ministério porque ele fazia parte do governo e faria com ou sem ministério porque era ideológico. Depois disso, nos governos final, Demétrio, tudo bem? Só uma dúvida. O Zico desempenhou um papel semelhante no governo Collor. Mas não era Ministério do Esporte, era Secretaria Especial de Esporte dentro do Ministério do Turismo, se eu não estou enganado, era isso. Mas era o que havia de mais alto no esporte na época, porque não havia ainda o Ministério do Esporte. Mas o Zico foi o cara do esporte no governo Collor. Sim, digo com relação a ministério, né? Que deixou de existir durante o governo Bolsonaro e voltou com o Lula prometendo para um grupo de atletas. E aí acho que essa é uma questão importante, Domi. Você fala que os atletas reclamaram. Tem meu perfil no Instagram, que é o @olharolímpico, que eu posto pouco, mas olho bastante. Eu sigo diversos atletas olímpicos, atletas que são relevantes para procurar notícia, digamos assim. Entre esses atletas, eu vi 3, 4 postagens defendendo a Ana Moser, só do grupo que são membros da comissão de atletas do COB, que é o grupo que assina a carta que saiu em apoio dela, junto com o Esporte pela Democracia, que é um grupo que foi criado pela própria Ana Moser durante o governo Bolsonaro para unir pessoas de esquerda do esporte, que tem o Casagrande, tem o Raí, e a ONG Atletas pelo Brasil, que foi criada pela Ana Moser. Desculpa, Demétrio, só que a gente está vendo a imagem da postagem que o Raí postou. Então a gente fala, os atletas estão apoiando a Ana Moser. Sim, mas a verdade é um grupo pequeno de atletas. Se a gente for chegar num centro de treinamento da natação, da ginástica, do basquete, perguntar se eles preferem a Ana Moser, eles vão dizer que sim. Mas a verdade é que ninguém está fazendo. Precisa existir uma pressão para a Ana Moser continuar. Sem essa pressão, a chance dela continuar é 0. Com a pressão, talvez seja 5%. Só que essa pressão não existe. Existe por parte de parte da sociedade, talvez nós, jornalistas esportivos, que acompanhamos, que vemos o que acontece no esporte brasileiro, o que acontece no Ministério do Esporte, qual é a história do Ministério do Esporte, qual é a história da Ana Moser, qual é a história do André Fufuca. Mas os atletas mesmo, quem faz esporte, está quieto. Na semana passada, a gente viu COB, CBC, o Comitê Brasileiro de Clubes, Comitê de Clubes Paralímpico, Confederação de Esporte Escolar, Confederação de Esporte Universitário, soltando nota conjunta para reclamar da Ana Moser. Num ponto lá que eles têm divergência com relação à fiscalização do Ministério. Mas não solta nota defendendo a Ana Moser. Então, na verdade, a pressão sobre o Lula é pequena para ele não trocar a Ana Moser, que parece que vai ser questão de horas. Eu acho que, ainda que exista uma pequena chance, é muito mais provável que hoje ela seja demitida. Mas eu acho, Tironi, o que a gente pode tirar desse episódio, né, desse histórico que o Demétrio trouxe, é que não existe um projeto, né, de um Ministério do Esporte a longo prazo, como vamos nos tornar a potência que podemos ser diante do tamanho do nosso país. Existe um Ministério do Esporte que pode ser trocado a qualquer momento para agradar um partido ou outro. Nunca existiu, né? Na verdade, a não serem raríssimas exceções, nunca existiu, seja no governo do PT ou de qualquer outro governo. E agora é muito claro. Então, o PT, como
código do ponto de vista de propaganda, ele coloca lá uma ex-atleta muito importante, muito combativa para o Ministério do Esporte, e ela fica lá um aninho e daqui a pouco essa pessoa vai ter que ser trocada. E aí, eu acho que tem duas explicações. Primeiro, por que a Ana Moser ela é facilmente chutada? Porque ela não é do meio da política. Ela é uma ex-atleta, tal, combativa e tal, mas não tem nem o traquejo político para tentar se manter no cargo. Então ela vai ser rifada rapidamente, porque é o governo de coalizão e etc e tal. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Ministério do Esporte, ele tem tudo para cada vez mais virar um ministério muito relevante, com dinheiro. Tem a questão da MP das apostas esportivas pintando, vai ter dinheiro aí nesse ministério, vai ser um ministério relevante do ponto de vista financeiro, que aí todo mundo vai ficar de olho. Né? O esporte hoje não é o que é o esporte há um tempo atrás, é um negócio muito valioso. Vale, só como um parênteses rápido, ver o quanto esses caras do Ministério Público de São Paulo, por exemplo, eles fizeram as suas carreiras políticas em cima dessa idiotice de torcida única, dessas bobagens aí. Porque esses caras se elegem deputado depois em nome da segurança. Então o esporte é uma vitrine muito legal política hoje. Então é muito mais fácil você tira a Ana Moser, que não é exatamente uma política, entrega esse ministério que pode virar uma mina de ouro logo mais, ou se não virou ainda, está virando uma mina de ouro, para algum acordo político aí, e vão embora. Nesse aspecto, o governo atual não é muito diferente de todos os outros aí que passaram no Brasil nos últimos anos.